A Ana Freitas hoje vai trazer para a gente informações sobre o mercado de bares e restaurantes e as transformações nesses lugares. É um negócio que a gente não gosta muito, viu? A Carla Vigato em especial, viu, Ayana? Não curte um barzinho, um restaurante. Bom dia, Ayana. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla, ouvintes do Band News Station. É isso, né? Quem não curte, né? Bares e restaurantes, padarias, enfim, tudo o que a gente está falando aí, que é o tal do food service, né? Esse serviço de alimentação fora do lar, que a gente chama. A gente vem aí de dois eventos grandes, né? Que a Mercado e Consumo acompanhou, a NRA de Chicago, aliás, de lá falei com vocês ao vivo, diretamente da NRA, e um evento grande promovido pela Mercado e Consumo no fim de semana retrasado em Itu, na Grande São Paulo, que veio justamente trazer os aprendizados desse segmento, né? O que está sendo feito nos Estados Unidos aí e o que está acontecendo no Brasil, o que dá para ligar uma coisa com a outra, né? Como dá para ligar, se é que dá para ligar. E aí eu queria destacar alguns pontos, algumas conclusões a que a gente chega com base em tudo que está acontecendo, com base em tudo que está sendo estudado e está sendo visto nesse setor, né? O Marcos Gouveia, que é o publisher aqui da Mercado e Consumo, ele fez 3 artigos, aliás, recentes sobre o assunto, o último deles publicado hoje no mercadoeconsumo.com.br, em que ele fala justamente, disseca aí tudo que está acontecendo nesse setor, e eu vou trazer aqui algumas das conclusões do Marcos, enfim, de todos os envolvidos nesses eventos dos quais a gente participou. O food service, como eu comentei, que é o setor de alimentos preparados fora do lar, né, preparados para serem consumidos fora do lar, em bar, restaurante, padaria, confeitaria, cafeteria, enfim, é o que mais cresce no mundo todo quando se fala em consumo de alimento, né? No geral, o que mais cresce é o consumo de alimento fora do lar. Aqui no Brasil, a participação da alimentação fora do lar nos gastos com alimentos no geral, veja bem, nos gastos, né? Não quer dizer que é no total, na quantidade de vezes que a pessoa consome na semana ou no dia, por exemplo, mas quanto ela gasta. Está em 35%, está na casa dos 35% essa participação. Nas cidades maiores, cidades do Sudeste, por exemplo, vai perto de 40%. Aí você pode imaginar, bom, faz sentido porque o gasto da alimentação fora do lar é maior do que o gasto na alimentação dentro de casa. Geralmente é assim mesmo, né? Por isso que o gasto da alimentação fora do lar é expressivo. Só que esse percentual país, nos Estados Unidos, a gente passa de 50% aí facilmente. De qualquer maneira, esse percentual tem subido aqui no Brasil. O que muda, né? O que tem mudado para levar esse aumento do gasto com a alimentação fora de casa? Primeiro, os hábitos de alimentação, né? As pessoas estão, de fato, consumindo mais fora de casa, seja porque trabalham fora, enfim, seja porque tem o hábito, às vezes, de pedir alimentação, até consomem dentro de casa, mas consomem alimentos que foram preparados fora de casa, no restaurante, por exemplo, que hoje oferecem milhares de opções aí de delivery, enfim, entrega, né? Ou você vai buscar ali no restaurante o alimento. Enfim, as opções aumentaram muito, sobretudo nos últimos 2 anos, né? Que mais? Também o crescimento físico e crescimento virtual também dessas redes grandes, redes franquias, às vezes, ou redes próprias mesmo, né? Que tem aí, enfim, crescido em termos de participação aqui no Brasil, bastante lá fora, nos Estados Unidos, isso é muito comum, as redes dominam aí o mercado de food service, né? Mas aqui no Brasil tem crescido bastante também, inclusive em cidades menores, a gente via muito essas redes em cidades grandes, e hoje a gente vê elas adentrando também interiores aí, né? Capitais de outras regiões que não são do Sudeste, por exemplo, onde isso já era mais comum. Essas são algumas mudanças que a gente tem visto. Agora, uma coisa muito importante, a inflação hoje, que é o que tem pegado aí todo mundo, né, tem atrapalhado a vida de todo mundo, a gente já está acostumado com inflação aqui no Brasil, mas enfim, ultimamente está pesando bastante no bolso. A inflação hoje é menor no setor de alimentação fora do lar, é de 6,1%, isso segundo dados de abril de 2022, do que na alimentação no lar, que é de 16,3%. Quer dizer, está ficando muito caro comer em casa. Tá ficando muito mais caro comer em casa, só que tá ficando caro também, mas não tão caro assim, comer fora de casa. Então muita gente acaba, não sei se vocês perceberam isso no dia a dia de vocês, Barão não, né, que tá do outro lado aí, pode falar de inflação, mas de um outro cenário, né? Mas aqui no Brasil, aqui em São Paulo pelo menos, eu percebo muito isso no meu dia a dia mesmo. E no supermercado tá caríssimo, tá muito mais caro do que era, não quer dizer que comer fora de casa tá barato, mas está aumentando menos, está indo um pouco mais devagar esse aumento. Então a gente pode concluir que a partir de tudo isso aí, essa questão da alimentação fora do lar, da participação, né, da alimentação fora do lar nos gastos dos consumidores, tende a aumentar com o tempo. Uhum. O que dá para perceber também é que essas tendências, né, elas são bombadas por um perfil diferente do consumidor também, né, Ayana? A gente teve durante a pandemia, no começo da pandemia,
as pessoas mais jovens, com mais intimidade, né, com esses gadgets, com o celular e tudo mais, com os meios digitais para fazer os pedidos, e parece que aquele preconceito dos mais velhos com isso acabou caindo também, né? Então tem um público maior que está passando a consumir também, como você disse, né, comida preparada fora de casa, mas às vezes consumida dentro de casa. Muito. É uma questão fundamental aí quando a gente fala não só do food service, né, mas do varejo, enfim, de outros setores também da economia, que é a questão da digitalização, né? A maturidade digital das empresas que estão operando nesse setor aumentou muito. Que quisessem elas ou não, né? Elas tiveram de fazer esse processo de maturidade digital, enfim, de se digitalizar mais durante a pandemia, para oferecer alimento para quem estava em casa, e, enfim, estava trabalhando em casa, estava acostumado a frequentar o restaurante ali perto do escritório e tudo mais, e aí teve que começar a se alimentar dentro de casa. As empresas se digitalizaram numa velocidade muito alta. A digitalização era muito mais forte no varejo como um todo, em moda, enfim, eletroeletrônico, né? Se a gente pensar em outras áreas aí, outros tipos de negócio, né, em que a gente consome produtos, e no food service, em bares e restaurantes, não era tão grande assim. As empresas tiveram que se virar ali muito rapidamente, de fato, para aumentar, para oferecer esse serviço virtualmente, para ter cardápio virtual, para oferecer delivery, e esse é um caminho que não tem volta, né? Como você falou, Carla, muita gente que nem estava acostumada se viu ali diante da necessidade e pediu isso para as empresas, né? Quero fazer minha compra pelo WhatsApp. Enfim, tem hoje padaria de bairro que faz atendimento pelo WhatsApp, a coisa mais simples do mundo, né? Mas que até pouco tempo parecia muito difícil para um setor como esse. Todo mundo se digitalizou, uns mais, outros menos, mas com certeza isso ajudou, sim, a questão da alimentação fora do lar crescer em participação aqui no Brasil.